sejam muito bem-vindos. Hoje vamos gravar o nosso 4º programa do Conversação aqui na edição de Santa Catarina. Eu quero, antes de apresentar o nosso convidado de hoje, agradecer aos nossos patrocinadores. Sem eles, esse projeto não estaria acontecendo. Então, muito obrigada pela Ótica Cristal, que é uma ótica de Pelotas, mas que faz entregas para todo o Brasil. Para a Rafinato, boutique de porcelanato e cerâmica, que também é localizada na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, mas faz entrega para todo o Brasil. Para Cristiane Langlois, psicologia. E para a JM Fit, que é uma academia com a metodologia de CrossFit aqui de Balneário Camboriú. Muito obrigada. Bom, o nosso convidado de hoje não é novidade para o Conversação na versão Rio Grande do Sul, mas como nós vamos fazer e conduzir a entrevista hoje, sim. A gente busca trazer aqui pessoas que a gente admira profissionalmente e pessoalmente por terem um lifestyle que condiz com o que se passa nas redes sociais, né? E o que se passa dentro do seu mundo empreendedor. Então, eu vou deixar a Carol, que hoje conseguiu chegar a tempo, né, Carol? Deu tudo certo. Espero que tenham sentido a minha falta no último episódio. Com certeza, amiga. Muito. Vou deixar a Carol apresentar o nosso convidado de uma forma diferente, o que ele não mostra nas redes sociais. Vamos lá, então, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, hoje, finalmente, né, deu certo. Vim um dia com antecedência, então, assim, valorizem a minha participação aqui hoje. Eu vou apresentar o convidado de hoje, e assim, esse convidado, ele, como a Dessa já falou, né, ele não é novidade para o Conversação. E qual é a ideia, né? Eu entrei no Conversação fazendo revisões dos programas que já tinham sido gravados em Pelotas. E aí eu vi que tinha um convidado em específico que estava sempre ali, mas ele não tinha uma oportunidade de explicar todo o conhecimento que ele tem. E eu fiquei, não é possível, a gente tem que chamar ele sozinho. Então hoje vai ser o dia que a gente vai direto nele. Então assim, as perguntas vão ser diretamente para ele. Ele não vai ter oportunidade de deixar pro colega do lado responder, porque nós vamos ficar aqui olhando para ele concluir todo o raciocínio. Hein? Mas vai ser super tranquilo, vai ser uma conversa bem de boa. Mas deixa eu falar para vocês, assim, apresentar formalmente, tá? O nosso convidado. Então, ele é graduado em nutrição pela Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Ele tem pós-graduação em emagrecimento e metabolismo. Ele é autor de 2 livros e está indo para o 3º livro, né? Que ainda não está concluído, mas está sendo feito. Ele é sócio de uma comunidade que fala sobre vários assuntos que a gente vai abordar aqui hoje. Não vou divulgar muito, vou deixar para ele divulgar a própria plataforma. E deixa eu ver, ele também, obviamente, né, tem, como a Dessa já falou, um estilo de vida muito desejável, porém pouco atingível. Boa, obrigada. Porque assim, a gente quer ter um estilo de vida saudável, todo mundo quer ter o corpo dos sonhos, o trabalho dos sonhos, mas é difícil ter a constância. E o nosso convidado aqui tem essa constância já há bastante tempo, né? Pelo que a gente sabe. Então, vou deixar ele explicar como é que tudo isso começou. Então, hoje a gente vai fugir um pouquinho de ser um programa mais didático, conforme tinha sido os últimos lá em Pelotas. E a gente vai ir mais pro lado pessoal. Então, nosso convidado é o Gustavo. Gustavo, boa noite. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Para mim é uma honra e um prazer estar aqui mais uma vez, né? Participei lá no Rio Grande do Sul, agora me mudei para Santa Catarina fazem 3 meses e recebi o convite com muito gosto. Espero poder contribuir um pouquinho na nossa conversa e mostrar ao Gustavo mais o lado pessoal, né? Porque hoje vai. O pessoal conhece muito o Gustavo ali na rede social, postando conteúdo mais voltado à nutrição, ao desenvolvimento pessoal, onde eu não exponho tanto da minha vida pessoal e do que eu faço no dia a dia. Estamos aqui para esclarecer esses pontos e espero contribuir. Bom, para quem não sabe, né, eu conheci o Gustavo porque há 4 anos atrás ele foi meu estagiário. Exatamente. Com muito orgulho, né? E eu lembro que era bem o início, assim, tu tava quase te formando, né? E tu disse, Dessa, eu quero clinicar, preciso entender um pouco mais como funciona a didática da clínica. Foi antes da pandemia, então o atendimento online ainda não era uma metodologia fácil, né? A gente nem era praticada quase por nutricionista. Era proibida, né? Por nutricionista, era assim, só em casos muito extremos, né? Então ele me procurou pra gente poder
presencialmente dentro da clínica, né, para ele entender como funcionava essa metodologia de atendimento. Porque não parece, mas eu sou bem mais velha que ele, tá? Então... Tô calvo até, né? Parece que eu sou mais velho aqui. E aí, eu lembro que eu fiquei muito encantada, assim, com a força de vontade que ele tinha de fazer uma nutrição diferente, buscar coisas além da faculdade, né? Mas, com certeza, eu nem imaginava que em tão pouco tempo, teoricamente, né, tu estarias como tu estás, e eu sempre te digo isso, que eu tenho muito orgulho da tua história. Então, pra quem não te conhece, pra quem não conhece o Gustavo que eu conheço, explica um pouco pra galera quem é o Gustavo. Perfeito. Eu já ouvi essa pergunta algumas vezes, né, quem é o Gustavo. Até pouco tempo atrás eu defini o Gustavo como sendo nutricionista, empreendedor, um cara que escreveu 2 livros aí, até que eu percebi que, se eu tirasse a profissão, quem é o Gustavo? Né? Então, o Gustavo hoje em dia é um cara que valoriza muito uma rotina simples, que valoriza muito meus princípios e sempre valorizei na parte pessoal, na parte da minha profissão, que não me vendi a várias ofertas e propostas, que poderia estar um pouco maior do que eu estaria hoje se eu tivesse vendido, deixado de lado um pouco da minha moral, dos meus princípios. Isso nunca foi feito. E posso dizer que nunca vai acontecer também. O Gustavo é um cara muito família, valorizo muitas poucas amizades que eu tenho, valorizo muito a namorada que eu tenho hoje em dia. Então, o Gustavo, hoje em dia, eu defino mais como essa parte pessoal e deixo a nutrição como um extra. Até pouco tempo atrás, eu fazia o contrário. Eu definia mais como sendo nutricionista. E costumam falar que a primeira resposta que a gente dá para quem é você é a coisa que a gente mais valoriza no momento. E realmente, durante muitos anos da minha vida, a nutrição, o estudo, o trabalho, sempre veio em primeiro lugar. Então, é importante falar que hoje eu de fato, vivo uma rotina mais equilibrada, consigo valorizar uma rotina que eu durmo cedo, durmo 7, 8 horas por noite, como muito bem, mas nem sempre foi assim. E a gente vai explorar isso um pouquinho hoje, porque para eu estar aqui hoje, podendo viver da forma que eu vivo, e treinar, e comer bem, e ter uma liberdade no mercado, pegar as coisas que eu gosto de comer sem olhar preço, e poder dormir cedo, acordar cedo, eu passei por muita coisa antes. Esses pontos é importante a gente deixar claro durante a nossa conversa. Deixa eu já fazer uma primeira pergunta aqui. Tu falou que antes não era essa ordem, né? Antes era trabalho e depois vida pessoal. Tu mudou isso faz pouco. Exatamente. Eu mudei faz pouco tempo. Deixa eu pensar se faz pouco tempo, né? Porque pouco e muito é um negócio extremamente subjetivo, né? Extremamente subjetivo. Eu posso dizer que durante, pelo menos, a minha graduação e durante o início do trabalho, que eu comecei a trabalhar, eu sabia que eu precisava de uma coisa, né? Porque eu precisaria me destacar e ser grande na minha profissão e de uma forma honesta, o que deixa as coisas um pouquinho mais difícil, principalmente quando a gente olha para a rede social, que o que é mais valorizado lá é geralmente o charlatanismo, é publicar coisas que vai contra as evidências científicas, porque isso gera like, isso gera valor para as pessoas, é uma forma muito mais fácil de crescer. Então, sabendo disso, que eu precisaria me destacar de uma forma honesta e trazendo conteúdo de valor para as pessoas, eu soube que durante bons anos eu tinha que sentar a bunda na cadeira. Acho que a gente pode falar dessa forma aqui, né? Sentar a bunda na cadeira e estudar e me dedicar. E naquela época, abdicar de sono era algo que seria necessário, porque eu tinha que trabalhar, eu tinha que estudar e chegava em casa de noite. Era o momento que dava para fazer as coisas. Se tivesse de outra forma, eu faria, como eu estimulo meus pacientes. Quem tem realmente tempo livre e pode dormir mais, que faça. Mas na época não era possível. Então eu fiquei pelo menos aí uns 5, 6 anos onde a nutrição falava mais alto que o Gustavo na parte pessoal. Abdiquei mão de várias coisas, abdiquei mão de sair muitas vezes com meus amigos, tive que me afastar de várias amizades, galera que às vezes não entendia o estilo de vida que eu estava vivendo, mas hoje em dia posso dizer que vale muito a pena pela minha idade e, claro, né, tem sempre gente... Tu tem quantos anos mesmo? Só eu tenho 27 saber. anos, eu tenho 27 anos, tenho 27 anos. E na minha idade, assim, quando eu olho a galera ao redor, e claro, né, cada pessoa tem sua história, sua vida, eu posso dizer que pensando na maioria a respeito de profissão, eu consegui, ainda estou muito longe de um sucesso pleno, mas consegui um destaque que para muitas pessoas ainda é algo distante, né, da minha idade. Eu acho que isso faz muito parte de um amadurecimento, tá? O que tu tá me respondendo em relação a quem é o Gustavo. Porque quando a gente tá se construindo fora de um ambiente familiar, a gente muitas vezes não se reconhece ainda. Então, tu acaba priorizando as coisas que naquele momento para ti são um foco e aquilo te determina, digamos assim. Então, num primeiro momento, tu tinha a nutrição como um propósito e tu te apegou nisso, né? Como uma oportunidade de crescimento profissional para poder conquistar as coisas que tu queria e poder sair daquele ambiente do pai e da mãe, né, para construir a tua história.
E aí pouco a gente consegue priorizar e entender as coisas que nos fazem bem. Porque a gente está num momento de autoconhecimento e de ascensão. Depois que tu chega num certo equilíbrio, beleza, agora eu já consegui conquistar várias coisas profissionais, eu já consegui entender os valores que eu tenho, quanto eu consegui evoluir profissionalmente, tu começa a poder prestar mais atenção no teu autoconhecimento. E aí, quem é o Gustavo por trás do nutricionista para conseguir achar esse equilíbrio, né? Foi rápido. Foi teoricamente rápida essa tua transição e esse autoconhecimento, porque tem pessoas que estão nos assistindo que têm 40, 50 anos e que ainda não chegaram nesse ponto, que vivem esse looping. Acho que também, muito por tu trabalhar com saúde, né, é até um pouco contraditório, né, a gente falar tanto de bem-estar e saúde e não tentar aplicar isso na gente, mas nem sempre isso é uma realidade, né, a gente sabe disso. Perfeito, isso de viver o que se prega é o que eu chamo, e o Cortella fala muito bem, de coerência ética, né? Então fica um pouco complicado eu estimular meus pacientes a comerem bem, a fazerem atividade física, se eu era o cara que não praticava isso. Como é que eu vou cobrar de alguém ou explicar os benefícios de alguém se eu não faço o que eu prego? Então eu tive essa sacada rápida e hoje em dia uma rotina mais saudável de alimentação, de treino, faz muito parte da minha rotina e, de fato, a profissão trouxe isso muito bem, né? Por quê? Porque tudo que a gente estuda relacionado à nutrição, atividade física, exercício físico, a plenitude mental também envolve uma alimentação mais saudável, envolve uma rotina ativa no que diz respeito ao exercício físico. Então, esses pontos acabam se ligando, né? E vai mesclando mesmo o Gustavo nutricionista com o Gustavo profissional. Por quê? Pô, hoje em dia são mais de 2.000 pessoas atendidas. Então, são mais de 2.000 histórias que eu ouvi, né? E a gente vai vendo o que uma alimentação não saudável, que o sedentarismo causa nessas pessoas. E tu fala assim, tá, realmente, né? Tem que ser agora que eu tenho que fazer e pronto, tá na hora de dar um jeito. E foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Então, hoje em dia, o Gustavo nutricionista e o Gustavo pessoal mescla muito, justamente por essa experiência prática que eu tive ao longo dos anos. E eu vi que realmente ali, para viver de uma forma, de uma longevidade boa, uma qualidade de vida boa, eu precisaria fazer o que eu pregava para os outros fazer. É a forma que eu vivo hoje em dia. E no começo, assim, eu acho que talvez hoje seja muito mais fácil tu viver o que tu prega, né? Porque no começo ainda tá tudo muito desestruturado. Como é que tu lidou com isso nesse começo, que é o mais difícil, eu acho, né? Porque tu tava ali pregando que tu aprendia, então, eu sei que isso aqui é importante, isso aqui também deve ser feito, mas nesse começo que tu estava ali, talvez com a tua família ainda, morando junto com teus pais, eu não sei até quanto tu morou, até se tu quiser compartilhar com a gente, né, como é que foi a tua saída de casa, assim, porque eu entendo também que essa questão de mudança de hábitos, a gente passa esse desafio que é romper um padrão familiar que tem, né, se a gente pegar os brasileiros, a gente não tá num país tão saudável, né? Então, como é que foi, assim, essa saída de casa, essa quebra de padrões? Eu não sei se a tua família, ela já se cuidava e isso já era natural dentro de casa. Como é que foi esse começo, que eu acho, né, pra mim foi mais difícil, não sei pra vocês. Perfeito. Vamos lá, então. Vamos começar do começo, né? Minha família nunca comeu muito mal. Minha mãe ama cozinhar e faz bolo e faz comida, A típica etc. mãe que faz Isso todas que eu ia falar. as comidas A boas. típica mãe, mas era aquilo que saía, por exemplo, na revista Veja, que ovo faz mal, a gente cortava ovo de casa. Não tinha o conhecimento que tem hoje. E não era uma falta de informação somente deles. Era uma falta de informação a nível nacional mesmo, que as pessoas se baseavam no que achavam em revistas. As informações, o conhecimento, né, e a internet mesmo prosperou muito. Faz pouco tempo, se a gente olha mesmo na linha do tempo. Na época que eu era criança ali, adolescente, não tinha acesso. Simplesmente não tinha acesso, então era de acordo ali com a vivência local, que passava de pessoa para pessoa. Foi basicamente isso. A minha história na nutrição, de começo da nutrição, não é uma história mega romantizada, mega bonitinha. Basicamente, eu tinha 1,80 m de altura, 56 quilos, 16 anos e queria ficar forte, porque eu vi meu irmão que tinha sobrepeso na época lá do ensino médio. Por recomendação médica, começou a treinar e a se alimentar bem em poucos meses. Na minha percepção da época, 56 né? Talvez 56 quilos. Eu tinha 56 quilos. Tem uma foto no Instagram, inclusive. Tá calculando aí Não, na eu peso proporção. 56 Exatamente. quilos, gente. No meu Instagram tem uma foto lá do antes e depois. Assim, eu era zoado pelo Bota peso aqui baixo. na tela também. Eu era zoado pelo peso muito baixo. Entende? Então, assim, realmente. era ruim. Não era, mas não era aquele... Isso te incomodava muito, tipo, na época da escola? Me incomodava, só que não era aquilo de chegar em casa e ficar triste, sabe? Na época eu lidava muito bem, assim, porque ao mesmo tempo que eu era zoado, eu usava outra pessoa por outro motivo. Nunca foi um problema pra mim, assim, de imagem, de me sentir muito mal, isso não acontecia. Era algo muito mais estético mesmo, né? Até porque há poucos anos atrás mesmo, agora que a musculação prosperou muito. Então a gurizada que eu andava, a molecada que eu andava, tinha um perfil parecido com o meu. certeza. Eu era magrelão e tal, assim, porque eu passava o dia
inteiro na rua e pronto, né? Brincava o dia inteiro ali, jogava bola, jogava handball na época também, jogava sério no ensino médio. Então, assim, eu era magrelão, só que não era o anormal. Hoje em dia que tu olha nos colégios aí... Exato, a galera hoje em dia que já com 16 anos ali já é mais bombadinho, né? Mas eu vi meu irmão que era gordinho, né? Com mudança de alimentação e de treino, perder peso, ganhar massa muscular. Na época eu fazia o Instituto Federal. Meus pais eram extremamente rígidos no que diz respeito à educação, então não tinha muita margem. Pegar recuperação era algo inviável, não podia acontecer. Agradeço a eles hoje em dia por isso, na época a gente fica meio assim, mas agradeço muito porque me ajudou a ter disciplina na parte de estudo mesmo, a sentar a bunda na cadeira e pegar um livro e não entender o que está escrito ali e ler de novo até entender, coisa que está se perdendo hoje em dia. Mas qual era a ideia lá quando eu tinha 16, 17 anos e estava no ensino médio? Na verdade, não sei se era 16, 17, talvez seja um pouquinho mais. Talvez as datas, a idade me perca um pouquinho. A ideia para eles era o seguinte, tudo bem, que nem eu falei, né? Eu já praticava exercício físico e tal, mas a musculação era algo inviável. Primeiro, não era por maldade deles, mas a musculação não era tão popular na época. Então, assim, o que um menino quer fazer musculação agora? Não, foca nos estudos aí, joga teu handball, que é isso que é saudável. Então, eu não podia, entre aspas... Galera, não era maldade dos meus pais, pelo amor de Deus. Não, mas hein? eu acho que quem tem a nossa idade vai entender. Vai entender, né? Porque a musculação, Exatamente. ela era muito mal vista Exatamente. para jovens, Isso. né? Isso que eu quero que a galera mais nova, às vezes, está assistindo, entenda. Não era uma maldade dos meus pais, etc. Tá? Mas não podia fazer musculação, para ficar didático. Então, já que eu não podia fazer e eu vi meu irmão desenvolver muito com uma alimentação e treino, o que eu pensei? Puta, velho, quando eu puder começar a fazer, eu quero ser foda e prosperar em pouco tempo e evoluir rápido. Então, eu estudava muito alimentação e treinamento. Aonde? Internet. Não tinha... Na época não tinha muito livro, não tinha acesso a artigo científico e tal. Mas participava ativamente nos blogs e nos fóruns de nutrição e de treinamento. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nessa época, tá? Tu acha que as informações que tinham em blogs e fóruns de treinamento eram tão disseminadas de forma errada como é hoje na internet ou era um pouco mais filtrado? Tu acredita que, assim, fazia muito sentido na época, mas qual era o ponto das informações da época desse? Pelo menos do que eu me lembro de blog e fóruns, que era a experiência da pessoa. Não chegava alguém e colocava um artigo científico distorcido lá, com má intenção de gerar engajamento, algo Perfeito. do tipo. Não era o cara assim, cara, tô fazendo tal treino aqui, tô tendo tal resultado, meu peso foi desse pra desse, aí tô tomando creatina aqui, aí paro 3 meses porque tá pedra nos rins, porque me falaram em tal lugar, mas a gente não tinha uma base em evidência científica. E a nutrição, ela não era individualizada, né? Total. Isso começou, pra quem tá acompanhando faz pouco tempo que a gente direciona qual é o melhor tipo de dieta pra ele, pra Carol, pra mim, enfim. Antes era tudo um contexto geral, né? Totalmente. Então a gente olhava ali a prática das outras pessoas e pegava, usava como base ali e era isso. Na época me ajudou muito, porque como não tinha tanta informação, nesse blog tinha nutricionista, personal, tinha médico, tinha muitas pessoas aspirantes ali que gostavam do que faziam, compartilhavam informações, todo mundo debatia junto ali e tendo a dizer que era um ambiente muito mais respeitável do que é hoje em dia, por exemplo, no Instagram. Acho que, por exemplo, talvez tenha mudado o objetivo do compartilhamento das informações. Ali era tipo uma troca mútua de se ajudar. Total. Hoje é querer vender. É verdade. Total, exatamente. Então, ninguém vendia nada. Ninguém vendia nada. Por quê? Porque na época não tinha nem atendimento online. Então, assim, a galera não tava com intenção de quero mostrar um resultado foda pra vender. Não tinha isso. Então, eu já estudava muito por ali. Conheci grandes nomes, que hoje em dia são grandes nomes naquela época já. Galera que hoje em dia, na época não era tão relevante e hoje explodiu nas redes sociais. Isso me deu um networking bom. Tenho amigos até hoje que eu conheci naquela época. Pra galera ficar mais situada. O Leandro Twin era um cara que tava todo dia no blog lá postando a evolução dele, coisa dele. Hoje em dia ele tá estouradaço, né, na área fitness, tudo Halushi, né, então tinha... O poder da constância, né? Exatamente. Então, essa galera que é grande hoje, a galera às vezes não tem essa perspectiva que o cara tá na internet, na rede social desde 2012, 2013. Desde quando não a gente não nem... internet. Exatamente. O cara tava no YouTube lá, os primeiros vídeos são dele. E a gente tende a olhar os casos de sucesso, mas ignora toda a trajetória que foi feita. Enfim, eu já tinha um conhecimento acima da média das pessoas ao meu redor. Quando eu falo média, galera, é a média na minha volta. Então já tinha mais conhecimento, mesmo sendo um cara de 1,80m e 50 e poucos quilos. Quando eu me formei no ensino médio, que era aula integral, de manhã e de tarde, pude começar a treinar.
E aí, como eu já tinha esse conhecimento prévio, em pouco tempo eu tive um progresso muito significativo. Pra galera ter ideia e vocês terem ideia também em perspectiva, hoje em dia eu tenho 96 quilos e a mesma altura. Eu tinha 56. 56. Então eu tive uma evolução muito 40 grande. quilos. Eu tinha 56 quilos. Hoje em dia eu tenho 96. São 40 quilos. 40 quilos. 40 quilos que eu ganhei nesse ao longo do É tempo. quase o dobro. Exatamente. Você estava com 56, aí Tem foto no aumentou Insta, 40. depois eu vou mostrar pra vocês. Era muito magro mesmo, assim, muito magro mesmo. Mas não era aquele magrelão desnutrido. Eu tinha um abdômenzinho definido e tal, porque eu praticava muito esporte, como eu falei. Não praticava musculação. E como a minha vida era muito ativa, eu tinha um gasto calórico muito alto. Por mais que a minha alimentação não fosse tão boa, putz, o gasto, cara, era o dia inteiro, assim. Atividade física na rua, correndo, e comia pouco pela rotina de aula o dia inteiro e tal. Então, por mais que eu não comesse mal, o consumo calórico não era muito alto, mesmo comendo relativamente mal, e o gasto era muito alto também. Quando pude começar, tive um resultado muito expressivo, né? Comparado, mais uma vez, às pessoas ao meu redor. Na época não era nada discriminativo quando eu olho para trás, né? E foi assim que eu comecei na área da nutrição. Então, por que eu fiz nutrição na época? Porque nos blogs eu tinha acesso e via que a galera postava de nutrição e simplesmente me atraiu mais do que treinamento. E eu falei assim, cara, é isso que eu quero fazer. Eu quero estudar nutrição, já tenho conhecimento mais ou menos, eu quero passar dieta para as pessoas e quero mudar a vida através da alimentação. Obviamente, na época, era um cunho totalmente estético. Eu nunca imaginei que eu ia pegar, por exemplo, uma mulher que tem sintomas de TPM muito graves e me procuraria. Óbvio que não, na época eu pensava em atender atleta para deixar o cara trincado e a mulher magrinha com o abdômen definido. A faculdade não te dá esse direcionamento e eu acho que quando tu entra na faculdade, se tu já não tem esse certo conhecimento, tu nem faz ideia que a nutrição pode modular isso. Não faz, e eu acho que naquela época era mais assim mesmo. Hoje em dia, que a nutrição abriu os tentáculos aí e pega várias áreas. Mas se a gente olha para a nutrição há 10 anos atrás, era pensando em estética. Ninguém ia nutricionista de forma preventiva, por exemplo. Não, jamais. Não existia isso. Quem passava dieta, sabe bem também, né? Com a tua experiência Olha Nossa, ali! essa daí mesmo. Que A eficiente, gente Canter! A gente precisa agradecer nosso editor, ele está de parabéns. Pô, mandou muito bem, porque deve estar lá para baixo esse post aí. Deve estar rolando. Mas exatamente, aí eu tinha 56 quilos. Mesma altura. Então pode ver que não é uma pessoa raquítica, mas é muito magra. Né? Então é exatamente isso daí. Perdi meu raciocínio, que eu tava falando mesmo. Lembrei. Que a nutrição antigamente era mais voltada essa parte estética. E um obeso, por exemplo, que queria emagrecer, quem passava dieta, a gente sabe bem, abrindo a caixa de Pandora aqui, era médico. Sim. Era médico. Hoje em dia, a nutrição é muito mais valorizada. Então foi assim que eu comecei na área, né? E como eu tinha já um conhecimento prévio, comecei na área da nutrição sem ter um apoio dos meus pais, eu já sabia que eu tinha que fazer virar a parada ali, porque não ia ter um suporte por trás se tudo desse errado. E eu já faço um gancho com o que eu falei anteriormente, que depois que eu entrei na faculdade, era sentar a bunda na cadeira e estudar para tentar me destacar o máximo possível na área. Show. Não, era bem isso assim que eu queria saber da forma em que tu saiu de casa, né? Então, já entendi que a tua família, né, tinha uma certa estrutura, vocês não eram aquela família tão, né, de comer muita coisa, bobagens. E aí os principais desafios ali nesse começo, então, foram mais... Não chegou a ser tão desafiador, talvez. Porque tu já tinha a mentalidade, digamos assim. Já, foi tipo, é o que eu acho que mais barra as pessoas hoje em dia de talvez seguirem no corpo ideal é conseguir mudar o padrão de pensamento. Tu já tinha, então tu só, agora tô pronto, que nem tu falou, tu tava com um desejo muito forte de entrar na musculação. A gente pode falar que eu fiz o caminho contrário. Pode ser. Que as pessoas fizeram, né? Eu já gostava da área e procurei um curso que me complementasse. A gente pode falar ou não nesse tópico, mas a faculdade ele foi um pouco frustrante para mim, né? Visto na prática. Mas como eu já tinha esse intuito de estudar bastante por fora, me ajudou bastante, porque aí durante as aulas ali de cadeiras que eu julgava ser desnecessária porque eu queria fazer, eu estudava ali, etc. Então, se for olhar minhas notas da faculdade, nunca reprovei, etc. Mas não era a melhor nota da turma. Não era a melhor nota, assim. Não era o aluno que alguém olhava e falava assim, é o prodígio, é o que vai dar certo, é o que vai virar na área da nutrição. O que não quer dizer nada, né? Porque tirar boas notas Exatamente. ali na faculdade, tu tá direcionando a tua atenção para aquele conteúdo. Exatamente. E não necessariamente pro que tu vai querer aplicar, né? E meio aqui, assim, quando eu olho para as maiores notas que tinham lá na época, a galera hoje em dia não atua da área, né? Não atua da área. Então, assim, até que ponto as notas da faculdade significa que a pessoa vai ser bem sucedida na profissão que ela escolheu. Talvez não tanto assim. Eu passei por uma etapa de muita frustração, assim, na faculdade, porque
Eu sempre quis nutrição por ter passado por transtorno alimentar. E aí eu entrei na nutrição pensando, nossa, vou ser nutricionista e vou resolver os meus problemas, né? Achando que na faculdade a gente ia aprender a lidar com isso. Sendo que o meu problema era muito mais de cunho psicológico e comportamental do que nutricional propriamente dito, né? E aí ali foi uma frustração no primeiro e no segundo semestre, porque eu pensei, eu não vou resolver os meus problemas como eu pensava com essas cadeiras, com essas disciplinas. E eu matava muita aula. E eu rodei 1 ano na faculdade, tá? Por causa disso. E aí, quando caiu a ficha, minha turma vai se formar, eu rodei 1 ano, minha única obrigação hoje em dia é estudar para me tornar uma boa profissional. E eu rodei, eu fui atrás de um estágio voluntário, que aí começou os meus atendimentos. E eu queria muito ser bolsista, porque na época também eu tava louca pra me organizar, pra sair da casa dos meus pais, pra poder começar a minha vida adulta, digamos assim. E eu não conseguia de jeito nenhum a bolsa por causa das minhas notas. E porque eu tinha rodado, Sim, né? claro. Eu tinha abandonado cadeiras. E aí eu Coeficiente ali só pensava, pra baixo. e aí eu pensava, até que ponto, né, isso é justo dentro de um meio profissional? Óbvio que dentro da faculdade, sim, né? É o parâmetro que eles têm para mensurar o quão dedicado, esforçado tu está sendo. Mas eu queria muito aquele atendimento, queria muito ser a bolsista para poder fazer o que realmente eu gostava, que era atender. E as minhas colegas, a maioria... 90% da turma ia para a parte ou do laboratório ou de alimentação coletiva. Ninguém queria atendimento. Então, eu sabia que, para mim, era muito mais importante do que para outras pessoas. Mas eu não conseguia por causa dessa avaliação. Depois, eu fui conseguir ser bolsista 1 ano e meio ou 2 depois, pela minha dedicação. Aí eu consegui virar esse jogo, mas eu morria de vergonha na faculdade, porque a minha média era sempre muito baixa por causa desse abandono, mas eu pensava, ok, eu rodei 1 ano, as minhas notas são péssimas, mas eu tô direcionando, né, o meu tempo pro que realmente importa, porque eu me formei há 10 anos, gente, então imagina, era muito diferente o mercado de trabalho. Total. Eu sabia que eu tinha que sair da faculdade me sentindo pronta para atender, porque eu ia atender com as minhas professoras presencialmente na cidade. Se eu não fosse boa o suficiente, quem é que ia acreditar numa menina de 24 anos, né, de 22 anos, que estava recém abrindo o consultório? Então, isso para mim também foi um super desafio, sabe? Das notas e desse desempenho dentro da faculdade. Eu acho que, tenho uma opinião, assim, que eu não acho que a faculdade seja a melhor opção, mas é a opção que a gente tem, né? Sim. Mas eu vejo também que na minha experiência teve muito isso, assim, tipo, colegas que iam muito melhor do que eu, que meio que tinham uma certa arrogância, né? E tipo, eu estou tirando notas melhores que tu. E eu tava ali focada em outras coisas. E hoje, de forma humilde, mas hoje eu me considero que... Eu considero que o meu caminho está sendo melhor desenvolvido, digamos assim. Entrando nesse ponto ainda, né? Quando a gente compara ali o Gustavo da faculdade com o Gustavo de hoje, tu já tinha a mentalidade boa, né? Mas o que tu acha, assim, que... Se tu pudesse nos dizer alguns pontos, o que mudou de mais significativo? Quais são os aprendizados maiores? E esses aprendizados, eu quero puxar o gancho, já falando da parte profissional mesmo. Tu teve, então, 2.000 atendimentos? Hoje em dia tem mais de 2 mil. Livros, curso, que tu vai falar também, não esquece que tu tem que falar desse curso. Então, o Gustavo, ele já tinha uma boa mentalidade na época da faculdade, mas hoje tu também tem muito conhecimento. O que tu acha que tu ganhou de mais maturidade nesses anos pós-formado, assim, e no dia a dia, na prática, Entendo. né? Eu vou pegar até um gancho no que tu acabou de falar. Eu percebi que só o conhecimento não bastava. Não bastava. Então, quando a gente lida com pessoas... Deixa até eu te fazer uma pausa. Se fosse só o conhecimento que bastasse, né? E aí, voltando ali na minha experiência, eu tava errada, porque as minhas colegas estavam só ali, eu tenho que aprender isso aqui, tenho que aprender isso aqui. E eu tava super... Juro, teve uma coisa muito engraçada que quando eu entrei na faculdade, tinha várias, aquelas cadeiras, como é que é? Opcionais, eu acho, né? Opcional. Optativas. E aí, tipo, tinha anatomia, umas coisas mais voltadas pra parte da psicologia. E tinha empreendedorismo. E eu fui pra empreendedorismo. Eu juro que, assim, eu era uma das únicas que... Acho que era eu e mais 4 que tinha ido. E aí, eu depois falei, gurias, vamos pra essa também, vamos. E aí, elas super debochavam de mim, sabe? Ai, Carol, o que tu... E eu acho que todo curso tinha que ter uma cadeira de empreendedorismo, porque o que adianta a gente ter o conhecimento da faculdade, aí se formou, o que tu vai fazer com aquele monte de conhecimento parado, né, dentro de ti? Total. Então, explica como é que foi a mudança, então, agora puxando pro lado empreendedor
nutricionista. Perfeito. Então, eu só vou pegar um gancho... Isso, no que eu termina o que você estava falando falando. anteriormente. Porque no início, quando a gente se forma, a gente fica sempre muito preocupado em se aperfeiçoar tecnicamente, pegar mais conhecimento, e é óbvio que isso é muito importante. É óbvio. Mas quando a gente lida com pessoas, como é o meu caso de vocês, a gente percebe que a oratória importa muito, a forma que a gente fala, a forma que a gente escuta, a forma que a gente conduz as pessoas, os níveis de consciência importam muito. Então, cada pessoa que me procura vocês também, tem um nível de consciência completamente diferente. Entender esse ponto é fundamental. Isso a gente não encontra em livros, né? Em livros até a gente encontra um pouco, mas o que dá muito isso mesmo é justamente o know-how prático e a prática ali. Então, por exemplo, por que uma pessoa que tem um leve sobrepeso, quando a gente pega uma pessoa que é obesa mórbida, o objetivo dela de ter o abdômen trincado seria inferior do que uma pessoa obesa mórbida que quer melhorar um pouco? Na cabeça de cada uma delas, os objetivos são dignos, são justos. Então, entender cada pessoa que a gente atende de forma completamente individualizada é extremamente importante. E isso foi justamente a prática que me deu mesmo. Então, ouvir histórias de mais de 2.000 pessoas, ver vidas transformadas, ver o impacto que eu tinha ali nas mãos, que se eu fizesse uma coisa errada ou falasse uma palavra errada fora de contexto, eu poderia meio que, de fato, estragar uma vida ali e criar uma barreira na cabeça da pessoa. Então, esses pontos me fizeram amadurecer muito, tanto profissionalmente como pessoalmente também. Eu entendi assim, eu não posso falar qualquer coisa quando eu quiser, não é porque eu estou estressado hoje que eu posso descontar isso de alguma forma, nem que seja indireta no paciente, isso não pode. Esse ponto aí de estar estressado, eu quero que tu aborde depois também, tá? Como que tu lida pra gerenciar a tua vida pessoal, né, emocional, com os teus pacientes. Mas depois só pra... Perfeito. Vou até anotar aqui, porque tem um monte de coisa que eu quero que tu fale. A gente tá com o tempo contado. Perfeito. Vai. Tem tempo? Se deixar, eu falo sem parar. Eu falo sem parar. Enfim, então, só para resumir aí a pergunta, senão eu vou ficar horas falando. Então, entender cada pessoa como um indivíduo único ali foi fundamental para o meu crescimento, tanto profissional como pessoal. E eu falo isso de forma completamente genuína mesmo, porque a gente ouve, vocês também devem ouvir muito na prática mesmo, cada história ali que acaba moldando a gente, fazendo a gente amadurecer, assim, de forma absurda. De forma absurda. Pegar uma pessoa que quase morreu pela obesidade ali e te procurar depois falar que tem a última esperança dela ali antes de desistir é um negócio que gera um peso, um impacto grande para quem está ouvindo como profissional. Acho que tem um fator muito importante nisso, tá? É o quanto o profissional tá realmente numa escuta ativa e se envolve com as histórias e com o querer melhorar de cada paciente. Porque tem muito profissional da nutrição que escuta ali o caso daquele paciente de forma muito rasa. Então, não se apega a esses contextos emocionais que tu tá falando, mas tu ser um profissional que tu realmente vai abraçar aquela história, né? E tu vai querer fazer de tudo para ajudar a pessoa e mostrar que ela tem os seus valores, as suas capacidades de conseguir melhorar dentro do contexto dela, é muito importante. Acho que isso já mostra como tu é um profissional diferenciado. E eu queria te fazer uma pergunta. Hoje nós somos o segundo país mais ansioso do mundo, né? Isso. E um dos mais... estamos entre o país que tem mais casos de obesidade, sobrepeso. Então, é algo que tem se agravado muito, esse aspecto emocional, comportamental, né? Com os seus resultados estéticos. Tu disse que o teu objetivo era inicialmente atender muito mais a parte estética, né? A parte esportiva, digamos assim. E aí, no decorrer dos teus atendimentos e entendendo esses contextos, tu percebe que uma coisa está atrelada à outra. Qual tu acha que hoje é o maior desafio, assim, como nutricionista, para te conseguir passar esse nível de consciência para essas pessoas, considerando que a gente está num ambiente completamente ansiogênico e obesogênico? Perfeito. É curioso, né? Porque quando a gente olha para ansiedade, obesidade e sobrepeso, mais de 50% da população brasileira tem sobrepeso e obesidade. Ambas são condições clínicas e doenças multifatoriais. Então, essa é a grande dificuldade clínica da gente. Porque as pessoas, às vezes, tentam criar uma metodologia padrão, mas é algo extremamente variável mesmo e influenciado por vários fatores, justamente por ser uma doença multifatorial. Fatores psicológicos, ambientais, culturais, né? Então, a grande dificuldade é justamente contemplar esses 3 pontos na hora de criar uma abordagem ali funcional para a pessoa. Por quê? Porque uma pessoa pode ter um sobrepeso porque ela está num ambiente que não é mais adequado, porque toda a família come mal e ela acostumou a vida inteira assim. Ou ela pode estar com sobrepeso, obesidade, porque ela terminou com o namorado e achou fuga na comida ali e isso puxa uma ansiedade. Então, identificar cada caso e fazer as pessoas, de fato, conseguirem se abrir é o mais importante.
E a melhor forma de conseguir mudar, eu vou puxar mais pro lado da obesidade, né? Porque a ansiedade ali, realmente, eu tendo muitos pacientes ansiosos, mas a abordagem mesmo é mais difícil para nós, para mim, principalmente nutricionista. Então, às vezes, eu costumo... Eu falo mesmo para o paciente, falo assim, minha competência contigo vai até aqui, agora eu acho mais interessante procurar um psicólogo, porque até tu não arrumar tua mente, a minha condição prática, clínica, fica muito, muito limitada mesmo. Mas para a obesidade, a gente sempre tenta encontrar o porquê com o paciente. Porque chega muitos pacientes obesos até mim que falam assim, não, o objetivo é saúde, não sei o que lá, não sei o que lá, e tu olha o histórico do cara, o cara já tomou um monte de medicamento, já tentou fazer jejum de não sei quantas horas. Então, quando a gente começa a entender o porquê de cada pessoa que a gente atende ali, principalmente obeso, a galera que tem sobrepeso, obesidade, o como fica muito mais fácil. Achar qual é o principal nível de motivação, ponto motivacional daquele paciente. Exatamente isso. Porque eles, às vezes, não costumam falar de primeiro. A galera tem muito receio e não gosta, às vezes, de falar que é algo mais estético. E não tem nenhum problema o objetivo ser estético. Porque, independentemente do porquê ali que seja o motivo da mudança, o fator de saúde vai vir junto, atrelado, querendo ou não, com uma dieta bem feita. Eu acho que às vezes existe esse tabu de ter vergonha de falar que é pela estética, Total. Tentar justificar que é pela saúde, e isso acaba não sendo uma verdade forte o suficiente para a pessoa conseguir continuar no processo, né? Exatamente. A motivação dela fica baixa. Então, a partir do momento, por mais que a gente saiba com um profissional que às vezes o objetivo é estético, é só um exemplo, né? Pode ser por saúde, por outro motivo também, que realmente o objetivo ali é estético, a gente sabe onde puxar, onde motivar, que abordagem que a gente vai usar, o quanto de restrição a gente vai fazer. Tu quer ficar com uma estética mais interessante? Vamos apertar mais um pouquinho nesse início para ver uma perda inicial e te motivar a continuar. Então, esses pontos são extremamente importantes quando a gente pega condições multifatoriais. E sempre entender o contexto que está sendo aplicado. Né? E conhecer o paciente é importante. Eu vou dar um relato meu. Eu sempre quis diminuir o meu consumo de bebida alcoólica. Uhum. E eu sabia que, para ter um corpo que eu almejava, eu precisava reduzir esse consumo. Eu bebia todo final de semana, quantidades sem cálculo. Tipo, abria uma garrafa de vinho com o meu noivo e era isso. Em festa, quando a gente saía, então não calculava isso. E eu várias vezes tentei reduzir o consumo de bebida alcoólica pensando nessa parte estética, tá? O meu caso foi diferente, por isso que eu tô trazendo esse exemplo. A minha avó, há 3 meses, teve um AVC. E aí, quando eu vi ela naquela situação, e eu pensei, nossa, quanto tempo às vezes eu perco o final de semana dormindo, cansada, ao invés de estar com ela, de estar aproveitando o tempo com ela por causa da bebida, isso pra mim foi um grande fator motivacional para querer parar de beber durante um determinado tempo. E aí, como consequência, eu tive o resultado estético que eu busco há anos, mas eu nunca conseguia porque eu não conseguia reduzir a bebida alcoólica. Enxugou as calorias. Então, eu precisei achar uma outra motivação por trás, que não era estética, porque até então era confortável a estética, apesar de querer melhorar, mas para poder me dar um ponto motivacional forte o suficiente para aguentar ficar tanto tempo sem o consumo de bebida, mesmo com um ambiente que não é favorável, para poder chegar lá. E puxou junto a estética. A estética. E aí hoje, ontem a Carol me perguntou, né? Tu não vai voltar a beber? Eu disse, olha, eu gosto de beber, pretendo voltar a beber, mas com muita cautela, porque eu tô tão feliz do resultado que eu tive e pessoalmente das coisas que eu atingi em relação à resiliência, desempenho físico, tudo, que eu não sei se vale a pena. Então, eu precisei conhecer esse meu ponto motivacional para mudar o meu mindset. Às vezes, a gente tem que conhecer a história, né? Achar um pontinho naquele paciente que realmente faça sentido para ele conseguir mudar coisas que são tão fortes. Assim como tem pessoas que têm muita dificuldade de reduzir doce, né? De reduzir carboidratos que são de qualidade ruim, como eu tinha da bebida. Isso é a melhor forma de fazer dessa, porque o que eu fazia muito na prática, e muitos profissionais fazem sim, porque a gente está da área, a gente conhece muita gente, é o profissional tentando empurrar para o paciente os motivos, os benefícios que ele vai ter de mudar. Quando, na verdade, o paciente, antes de tudo, ou o cliente, antes de tudo, agora eu prefiro chamar de cliente, por muito tempo chamei de paciente, né? Então, ele tem que saber e conhecer os benefícios que ele vai ter. Obviamente, a gente pode dar uma empurradinha ali de forma sutil, mas é muito mais forte quando ele sabe por quê, do que quando a gente tenta empurrar esses benefícios para ele. Isso daí eu aprendi na prática mesmo, né, ao longo dos anos, ao longo de testes. Mas quando a pessoa sabe por quê, que nem eu falei, o como fica muito mais fácil. É mais fácil do que a gente empurrar. Tu vai melhorar colesterol, vai melhorar diabetes. O cara já sabe disso. Mas quando ele sabe os benefícios que ele vai ter por ele, é mais fácil a gente implementar. A psicóloga pode complementar pra gente, não, né? eu ia contar, assim, algo mais pessoal, mas
de acordo com o que vocês estão trazendo. Eu acho que, só para complementar algo que tu trouxe, né? Tipo, tu vai trabalhando com um paciente até um ponto, depois tu fala, procura o psicólogo, procura o médico, procura outro profissional. Eu acho que cada vez mais tá nítido que a gente precisa atuar juntos, né? Não tem a opção de atuar sozinho. Eu acho que é inviável até, assim, a gente não consegue. E é muito importante também a gente entender... A gente tem que entender, assim, que o conhecimento, ele é extremamente importante, mas ele nunca vai ser suficiente por essa questão da gente ter que ir adaptando, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu acho super válido a gente falar sobre essa questão da estética e da saúde. Eu tenho, digamos assim, as demandas para as duas coisas. Eu quero melhorar tanto por questão estética, mas também por questão de saúde. Mas qual era a minha questão, e ainda segue sendo, porque eu ainda tô no processo, tá? Calma, gente. Dois nutricionistas aqui pra te colocar pressão. Não, olha, só pra vocês saberem, hoje eu almocei na casa da Dessa, tá? E vocês não estão entendendo o que ela faz eu passar, mas é que eu ainda tô no meu processo de aprender a gostar de algumas comidas saudáveis. E ontem ela já perguntou, amiga, quer salada? Eu já falei, não, amiga, não quero. Aí hoje de novo, amiga, tudo que não quer salada? Eu falei, não, amiga, eu não quero. Então, assim, eu tô realmente numa posição aqui desfavorável, mas enfim. Olha só, e o que acontece, tá? Eu não tô querendo me fazer de coitada, tá? Mas, assim, eu acredito que vocês dois já atingiram um corpo que vocês sonhavam. Talvez, não sei se é o de agora, mas eu acho que em algum momento vocês falaram assim, estou no corpo ideal. Esse momento, pra mim, ainda não chegou, mas vai chegar em breve, se Deus quiser, se a Andressa quiser e se eu quiser também, se todo mundo quiser. Mas, assim, eu percebi que a estética, pra mim, e aí é algo particular meu, se eu focar na estética, eu não consigo me engajar. Porque, pra mim, eu fico, nossa, falta muito pra eu chegar onde eu quero. E aí eu não consigo acordar e ir lá fazer o que eu tenho que fazer. Então, hoje, o que tem dado certo primeiro, eu ver qual é o ambiente que eu me sinto à vontade. Então, eu não treino em academia cheia. Aí eu me mudei, agora eu tô num apartamento que tem... academia em casa, no condomínio, exato. Vou lá sozinha, não tem ninguém. Então, assim, não tenho que ficar lidando com todas aquelas questões de aparência e vergonha e de peso pequeno. Daí tu olha pro lado, tem alguém com peso maior. E o meu objetivo existe a consequência estética, mas eu tô indo só pra diminuir a minha ansiedade, reduzir o meu nível de estresse, cuidar ali. Eu faço atividade física no início do dia, então isso vai me ajudar no sono. Então, assim... E olha quanto tempo eu tô nessa, né? Tipo, e olha quanto tempo eu já sabia de tudo isso, mas eu ainda não tinha visto que esse era o meu caminho. E eu vi isso só agora. E pode ser que daqui a 2 meses eu perceba que, mesmo assim, esse caminho não tá dando certo. Então, eu acho que a gente trabalhar com essa parte de precisamos do conhecimento, mas precisamos também entender o contexto do paciente é muito importante. E aí... Deixa só... Tá, deixa. Perde o gancho. Uma coisa vai levando a outra, tá? Porque tu te deu conta que treinar melhora a tua ansiedade. Insistindo nisso, tu reduz a tua ansiedade e aos poucos tu percebe que também melhora o teu corpo. E aí essa sensação de que tá muito distante passa a reduzir. E aí uma coisa vai alinhando a outra, entende? Sim. E aí é por isso que a gente consegue construir uma rotina de treino, de alimentação, porque tu percebe que tá tudo junto. Então, colocar micrometas para esse teu objetivo final, eu acho que é o essencial, porque se tu foca só naquele corpo idealizado que tá distante, tu não vai ter motivação suficiente para todos os dias estar ali. Sim. Agora, se tu foca em micrometas e tu vai te apegando aos benefícios diários da ansiedade, do corpo, do rendimento, do sono, daqui a pouco tu tá lá e tu olha e diz, meu Deus, eu nem vi passar. Sentiu. Entende? Isso de micrometas é muito importante, assim, e deu muito certo pra mim. Não sei se... A Dessa correu comigo, não sei se tu já participou de alguma corrida, assim, maior, tipo uma... Não participei, tenho vontade. Então bora. Tenho vontade, mas sou pesado, dói. É verdade. Dói. Eu não tinha, assim... Eu não tinha preparo, não tinha nada, mas eu pensei, não, eu quero dar uma mexida no meu corpo. Eu me inscrevi na data da prova, e aí eu pensei, tá, tenho agora uma data, vamos lá. E foi isso que deu certo. Então eu percebo que pra mim vale muito eu focar na parte de reduzir o estresse e não pensar na estética, porque eu vou me frustrar, e pensar nessa questão de micrometas. Mas aí o que eu queria, tipo, agora devolvendo, constei todo esse raciocínio pra te falar, lá vem a pergunta, mas é uma pergunta fácil, tá?
temos muitos nutricionistas, temos muitos psicólogos. O que tu acha, assim, que... Porque, assim, tu tem muito resultado, né? Tem muito resultado nos teus pacientes, clientes. O que tu acha que faz tu ter todos esses resultados? Tu acha que tu tem pacientes que engajam mais, que a gente estava até conversando antes daqui de iniciar a gravação, que isso é muito importante, né? A gente ter aquele paciente que vai ser engajado no que a gente passa. Que fideliza. Exato. O que tu acha, assim, que é o teu ponto diferencial e o que pode ser passado para quem tá ouvindo como uma coisa mais prática de, tipo, tá, tu tem ali o teu conhecimento, tu sabe que tu tem as coisas para fazer dar certo, mas o que tu faz na prática para engajar um paciente? Qual é o teu poder de persuasão, talvez? Perfeito. Hoje em dia, a minha consulta inicial, e vou falar em termos mais práticos mesmo pra galera tentar aproveitar. Não, a primeira consulta não é menos que 2 horas. Então, assim, isso já é um ponto que quando a gente compara pro resto, exatamente. Eu atendo de forma bem limitada hoje em dia, no que diz respeito a pessoas por dia, justamente porque cada consulta inicial é de pelo menos 2 horas. O que a galera faz muito, né? Atende ali 1 horinha e tu não consegue ouvir o paciente. Eu costumo falar que hoje em dia, para mim, a parte de elaborar o plano de acordo com o que a pessoa gosta, etc., é a parte mais fácil da consulta. Porque eu faço isso já há anos, né? Automático, exatamente. Então, o que eu fico ali 1h40? Porque eu monto o plano com o paciente, etc. Mas as outras 1h40. Eu fico basicamente ouvindo, entendendo e direcionando aos pouquinhos. O que é muito curioso? Eu envio um formulário antes do atendimento. Então, esse formulário já me dá uma base muito significativa. Se é um paciente que tem, de fato, por exemplo, mais ansioso, se é um cara com sobrepeso, obesidade, algo mais estético, já me dá um preparo porque eu vou direcionar durante o atendimento. Então, a gente fica 1h30 martelando o fator comportamental, ambiental, o que não funcionou antes, o que já funcionou, o que a pessoa entende de uma alimentação saudável. A gente conversou já sobre isso. O propósito, o porquê dela, por que ela quer mudar. Então, eu sempre começo a pergunta fazendo exatamente a pergunta que vocês me fizeram no início. Quem é a fulana? E se ela responde a profissão, eu falo assim, não, você não pode ser da profissão. Elabora mais a resposta. E as pessoas travam para responder isso. Então, fica 5 minutos pensando ali e reflete. Tem pessoas que nem conseguem responder na primeira consulta. Isso já me dá um know-how muito grande de como eu vou levar dali para frente. É muito engraçado que a gente faz perguntas simples e os pacientes ficam, nossa, que pergunta difícil. Porque as pessoas não estão acostumadas a parar para pensar quem elas são. A gente tende sempre a se definir como uma profissão ou como algo que a gente fez. Mas e se não tivesse profissão, e se não tivesse feito? Quem é a pessoa? Então, a pessoa nem definir quem ela é, muitas vezes consegue. Então, eu já consigo ter um direcionamento muito grande de como guiar, para onde levar. Mas o principal mesmo, que eu acho que me ajuda muito a ter resultado com as pessoas que eu atendo, é justamente ter uma escuta ativa e realmente escutar. Isso que a Dessa comentou antes, acontece muito. O que acontece com muitos profissionais da área da saúde que lidam com pessoas é que vai ficando meio automatizado dessa. Então, a pessoa atende ali durante 3 anos e ela já pegou centenas de casos de obesidade. Mas para aquela pessoa que está te procurando, ela é um caso único. E tu tem que levar ela como sendo uma pessoa única. Por mais que a conduta seja parecida em relação a déficit calórico, direcionamento dietético, enfim, cada pessoa tem a sua história, com a sua particularidade e o seu ponto de partida para chegar onde está, né? Exatamente. Então, o poder que a gente tem ali de persuasão, de convencer, de explicar e de deixar claro os benefícios que a pessoa vai ter, que vindo de acordo com ela, é o que de fato motiva a pessoa a fazer ou não. Quando ela vai ao nutricionista, o cara fica ali, putz, é uma pessoa obesa, há 20 anos. Vai no nutricionista e o cara fica lá descascando ela, falando os malefícios de ser obesa, de porcentagem de gordura alta, etc. Vai enviar um plano alimentar. Essa pessoa não vai fazer. Não vai fazer. Porque ela não foi ouvida, ela não conseguiu falar, porque quando a pessoa começa a falar, ela mesma começa a refletir sobre o estilo de vida dela, sobre o que ela faz, e tu vai dando leve direcionamento, leve cutucadas ali na consulta, e vai levando, mas a partir do momento que a pessoa fica à vontade para falar, e no finalzinho ali tu explica de forma mais resumida e deixa tudo muito claro, e aí fica muito mais fácil da pessoa... E talvez ela se sente até mais mal, né? Tipo, tu falou assim, se tu ficar entrando no porquê é ruim ser obeso, tá? Todo mundo já sabe. Exatamente, ela mas já aí sabe tu vai instigando e, tipo, a pessoa sai com a autoestima muito baixa. Porque ela ouve isso do marido, ela ouve isso do filho, ela ouve isso dos pais, dependendo da idade, ela ouve isso todos os dias. Ela tem dificuldade para colocar o tênis, para descer um lance de escada. Então, ela já sabe, na prática, e com as pessoas falando ao redor dela, todos os malefícios que ela tem de ser obesa, de ser sobrepeso. Então, assim, ela já sabe disso. O ponto é, durante a consulta, eu tô pegando mais obesidade, porque hoje em dia, né, que a gente comentou, a maior parte da população tem sobrepeso e obesidade. Sim. Mas a partir do momento que ela entende
o que ela precisa fazer para tentar resolver isso de forma clara e sem julgamento por trás. Claro, a gente tem que cobrar ali na medida certa e tal, mas sem aquela função de julgamento por trás, fica muito mais fácil para ela aderir. Eu acho que as pessoas que estão nos escutando, né, tem que sair daqui com uma mensagem muito clara. Independente do teu objetivo, seja de emagrecimento, mudança de composição corporal, tu tem que estar conectado com o teu propósito, com a tua Exatamente. principal motivação. Se tu não te conecta com isso, se tu só recebe o plano alimentar, porque, nossa, eles são profissionais ótimos, eles ajudam tanta gente e vão me ajudar a chegar lá, mas tu não te conecta com o teu propósito, com a tua história, tu não consegue diariamente ter um motivo forte para te fazer insistir naqueles novos comportamentos. E aí tu acaba desistindo. É o que acontece muito com pessoas que tentam fazer uma mudança muito brusca na alimentação, por exemplo. O fisiológico muda antes do psicológico. E a pessoa não consegue sustentar esse estado fisiológico novo. Então faz uma dieta extremamente restritiva ali, né? De 1.200 calorias, 1.300 calorias. Para exemplificar só, perde 10 quilos, dependendo do peso é possível. Perde 10 quilos do primeiro vez, dependendo do grau de obesidade. Mas essa pessoa não consegue sustentar esses 10 quilos perdidos. Porque a parte mental não mudou junto. Então o fisiológico está mudando antes do psicológico. A gente sempre tem que deixar as coisas muito bem alinhadas. E é papel do profissional entender isso, explicar isso, para que as coisas fluem junto e corram juntos. Eu preciso fazer muito uma última pergunta. Eu tô vendo que o nosso tempo tá chegando no fim. Mas é que é a pergunta que eu anotei aqui. Claro, eu anotei outras aqui, mas é que essa aqui eu quero que a gente converse hoje, tá? Porque é uma dúvida minha, realmente. E eu tenho curiosidade em saber. Como eu já falei, como o pessoal talvez que esteja assistindo vai ver, o Gustavo ele tem um alcance muito grande, uma constância muito grande e tem vários projetos saindo cada vez mais, né? Como é que tu faz, de forma bem prática também, e agora para o pessoal talvez que esteja na área da saúde daqui a pouco, ou que esteja em um papel de trabalho intenso mesmo, como é que faz para organizar todas as demandas que tu tem quando tu tem um dia estressante? Porque os dias ruins acontecem, né? Até compartilhei com a Dessa, eu falei, ai, amiga, hoje eu acho que eu não sei se eu vou conseguir. Eu acho que eu vou ficar só perguntando, eu acho que eu só vou ficar, quem é o Gustavo? O que o Gustavo faz? Eu acho que eu não vou conseguir contribuir muito. Porque foi um dia levemente estressante pra mim, com algumas outras questões, mas até acho que eu consegui separar bem. Mas quero saber de ti, o que tu faz, então, pra fazer essa diferenciação? Tu acha que tu já achou o caminho correto ali da diferenciação, né? Então, vou deixar o Gustavo aqui separado, agora eu vou atuar como profissional e depois eu resolvo as minhas questões. E os pilares de saúde que tu não abre mão pra conseguir ter esse equilíbrio? Tá, perfeito. Durante muito tempo, eu era mais uma pessoa que não tinha uma agenda muito bem organizada, e quando eu falo agenda, é agenda mesmo, agenda de papel, agenda de aplicativo, etc., porque eu achava que não mudava tanta coisa. Hoje em dia, se eu abrir aqui minha agenda para vocês, tem tudo definido com horários. É óbvio que tem intervalos e essa agenda pode ser flexibilizada a depender do que acontece no dia, tem um evento, tem uma mudança, por exemplo, hoje foi uma quebra de rotina e eu estou aqui. Então, eu tenho essa liberdade de flexibilizar a minha agenda. Mas eu tenho tudo muito bem definido. Antes eu não tinha. Então, o paciente me chamava domingo de noite, eu respondia domingo de noite. Hoje em dia, eu estabeleci horários muito claros que me dá liberdade de fazer outras coisas no meu dia. Então, meu treino, se eu abrir minha agenda, vai estar lá, meio-dia, treino de musculação, até 1h30 da tarde. É isso que eu vou fazer. Então, não adianta me ligar, não adianta mandar mensagem. Suporte, que horas você tem suporte? Vai ter um bloco de manhã, que eu flexibilizo a depender dos meus horários de atendimento. Estou sendo mais prático mesmo para a galera entender. Que eu flexibilizo a depender dos meus horários de atendimento. Então, eu faço no dia anterior, meu bloco de suporte, do outro dia. Não tem uma variação muito grande de horário, mas está definido quanto que eu vou dar de suporte, de que horas até que horas. A pessoa me mandou dúvida 9 horas da noite. É algo muito importante? Não, então eu respondo no outro dia, no outro bloco de horários. Para a pessoa, para o cliente, para o paciente, não faz diferença nenhuma. A gente, como profissional, a gente fica muito bitolado, principalmente no início, de querer responder muito rápido. Ele não está esperando que tu responda tão rápido assim que nem tu imagina. Principalmente se for dúvida cotidiana. Ele te manda na hora que vem na cabeça ali, tá fazendo tal coisa, manda rapidinho, mas tu não precisa responder imediatamente. Qual é o ponto que tem que ficar claro para todos os profissionais da saúde? Que tem que cumprir o que foi ofertado. Se você prometer que teu suporte é ilimitado, entre aspas, de segunda a segunda, é para responder no domingo de noite. Mas a partir do momento que você deixa claro ali que teu suporte funciona de tal horário, final de semana não responde, tudo bem, porque a pessoa não está criando uma expectativa maior do que isso. Obviamente, tem que ficar claro para todo mundo, que a gente conversou anteriormente. No meu início,
era loucura. E tem que ser mesmo. Atendia ali 6 pessoas por dia, 7 pessoas por dia. Não atendia 2 horas cada paciente, mas atendia o dia inteiro. Me ajudou muito na parte clínica e entender também os malefícios de fazer isso. Então, quando a gente passa por uma situação que a gente aprende com ela, a gente melhora. Hoje em dia, também sendo bem aberto aqui, como eu tenho um ticket um pouco mais alto, isso me dá uma liberdade de atender menos pessoas. E como eu tenho outros projetos, eu não dependo completamente nos meus atendimentos. Isso me dá uma liberdade muito maior para atender menos pessoas, para ter meu jiu-jitsu definido na agenda todo dia, das 8 às 9 da noite, para ter meu treino de musculação todo dia, meio-dia, para ter 2 blocos de suporte por dia. Mas eu tenho, ainda hoje, mesmo com todos os projetos, ainda tenho muitas horas livres, entre aspas, por dia. Que eu faço o quê? Eu vou ler um livro, eu vou dar uma caminhada, eu saio com meu cachorro, coisas nesse sentido. Mas não foi sempre assim. A necessidade fez ser assim hoje em dia. Em que momento isso se desequilibrou? Isso se desequilibrou, principalmente durante a graduação e depois de formado também, que eu falei assim, tá, eu sou um fudido na vida, né, de forma bem clara assim, ninguém vai me dar R$1 no bolso, tenho que fazer virar. Se eu olho para 90% dos nutricionistas, a galera não ganha nem perto do que eu gostaria de ganhar, preciso me destacar. Então, eu comecei a estudar. Nessa época, eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje em dia, que a nutrição vai muito além do conhecimento técnico e tal, mas na minha época, o sucesso e a vida é eu ficar sentado na cadeira ali, lendo artigo, estudando e tentando adquirir conhecimento para passar isso para as pessoas. Comecei, o que me ajudou muito, que é importante falar, comecei a postar cedo, tive essa sacada cedo. Então, no Instagram, eu estou presente desde 2016, e há pelo menos 3 anos eu posto literalmente todos os dias. Todos os dias. E coisas que sejam relacionadas ao teu trabalho. Exatamente, né? Não é foto na praia e tal. Só pra galera ficar claro que é conteúdo, né? Nenhum problema com foto na praia. Mas é todo dia postando conteúdo mesmo. E de onde vem essa criatividade? Hoje em dia, eu tenho muitos posts que eu pego de posts já antigos. Pronto, Exatamente. E caixinha de pergunta, né? Caixinha de pergunta ajuda muito também. E, cara, prática. A prática sempre vai te dar um know-how assim, muito grande do que falar, quando falar, ganchos pra fazer. Então, se tu olha meus posts lá de 2016, eram posts extremamente técnicos. Que eu pegava um artigo científico, colocava a foto dele lá e explicava lá de forma extremamente técnica, tentando atingir pessoas. Com o tempo, minha linguagem de comunicação foi mudando aos pouquinhos. As pessoas não querem saber o que tal artigo diz. As pessoas querem saber o que elas podem fazer na prática para melhorar. As pessoas querem ouvir uma mensagem direta. Quem quer saber o que tal artigo científico diz é outro nutricionista, outro profissional da área da saúde. Não é teu público. Essas pessoas não vão te procurar para ser atendida por você. Então, hoje em dia, eu já tenho um conteúdo muito direcionado para quem eu quero atingir e atender. Da onde vem isso? Porra, da prática, cara. Isso significa que se alguém pegar meus posts lá e ficar repostando todo dia, vai crescer e vai atingir as mesmas pessoas? Provavelmente não. Né? Mas a constância me ajudou muito. Né? Eu perdi o fio do que eu estava falando antes de falar das redes sociais. Da organização, só falar. Da organização, exatamente. Então eu tenho tudo hoje em dia em agenda, que nem eu falei, passei por esse momento que era extremamente apertado, extremamente corrido, porque eu falo isso, né, Desse? Porque pode estar a galera que está começando agora da profissão e falar assim, puta, mas como que o cara faz isso? Eu não consigo, eu não tenho dinheiro para fazer as paradas. Tá, tudo bem, eu também passei por isso. Acontece mesmo. Todos passamos por isso, tá exatamente. bom? Faz parte da vida. Mas hoje em dia eu consigo definir assim. Então, quando eu tenho gravação lá para a plataforma de aula, tá na minha agenda, tudo bem definido, né? E tenho minhas rotinas que não tenho definido na agenda, mas, por exemplo, acordo de manhã cedo, todo dia, 6 horas da manhã, faço um café preto, leio um livro. Essas coisas já estão definidas mais ou menos ali indiretamente, não está definida em agenda. Por exemplo, tem um acontecimento ali de manhã cedo, tem que fazer outra coisa, eu faço. Mas parte profissional e treino está muito bem definido na agenda, porque são coisas que eu valorizo muito, que tem que ser feito. E a alimentação, eu já tenho uma rotina de comer saudável, já peso as coisas direitinho, já está habituado. Para mim, é o normal. O que não é normal para mim, por exemplo, é comer nada contra, comer um McDonald's uma terça-feira de almoço. Isso não é o convencional. Eu quase comi um McDonald's. Só que não faz parte da minha rotina, entende? Então, essas coisas eu não preciso ficar me preocupando em fazer, porque já é um comportamento automatizado. Não requer muito esforço cognitivo para pegar ali no almoço, pegar vegetal, pegar carne, pegar batata, pegar arroz. Tu já entendeu o que te faz bem, né? O que tu Exatamente. encaixa na tua rotina a fim de ter esse equilíbrio. E minha rotina não é nada extraordinário. Então, eu gosto de comer, eu gosto de treinar, eu gosto de estudar, eu gosto de ler, eu gosto de escrever. É basicamente isso. Esses dias eu tava vendo, não sei, a gente vê tanta coisa que eu não sei onde é que foi que eu vi. Mas estavam falando que, às vezes, se a gente for comparar... tem presidiários que têm uma rotina melhor do que a gente, porque ele tem horários fixos, ele se expõe à luz solar, e a gente às vezes fica trancado em casa, eu pelo menos fico trancado em casa, porque eu atendo em casa,
minha casa é térreo, então às vezes não pega luz solar, tipo, direto. E se eu tô, tipo, na função do trabalho, às vezes eu realmente não pego luz, não, sabe? É tudo tão corrido que, se a gente comparar a qualidade de vida, daqui a pouco o presidiário tá tendo uma vida melhor que a gente. Né? E uma coisa que eu acho importante também chamar a atenção do pessoal é que existem muitos ladrões de tempo, né? E que a gente não se dá conta. Então, às vezes, tu tem ali meia hora que tu pode ler um livro ou dar uma volta na quadra, fazer alguma coisa que vai te trazer um bem-estar. Mas aí tu abre o Instagram e fica consumindo um monte de conteúdo que não vai te acrescentar em nada. E aí tu já perde meia hora. Daqui a pouco tu tá com mais 20 minutos de intervalo, ou tá até no teu almoço, que é importante, tu tá conectado com a refeição, tu vai lá e atende o WhatsApp ou abre o teu e-mail, tu já te desconecta daquilo ali. Então, quando tu não tem uma rotina estabelecida de quais são as tuas prioridades, o que te faz bem, o que tem que ter no teu dia, tu começa a usar esses ladrões de tempo que muitas vezes não vão te acrescentar em nada e pelo contrário, né? Vão te tirar tempo de coisas que vão te trazer benefícios. É legal tu falar isso, porque acontece muito na prática, e eu acho que um ponto que me ajuda muito é porque, por exemplo, ler pra mim é um negócio que eu gosto de fazer. Estudar é um negócio é algo que eu gosto de fazer. Escrever o livro ali de noite é algo que eu gosto de fazer. Então facilita muito. Como é saudável, eu gosto de fazer. Então, a partir do momento que a gente gosta de fazer essas coisas que são mais positivas, facilita demais. Sempre foi assim? Óbvio que não. Mas a partir do momento que a gente insiste e faz ali o comportamento, e começa a enxergar os benefícios desse comportamento, fica muito mais fácil continuar a fazê-los e depois automatizar. Mas as pessoas não sabem, às vezes, o que elas gostam de fazer. Exatamente. Né? Isso acontece. Afora, beber, comer. Acontece. E muitas vezes, sei lá, encontrar os amigos pra Viver sair. pro final de semana. As pessoas Acontece. não sabem. Eu pergunto muito isso nas consultas Acontece ou mesmo. até no método Na Sua Medida, que eu tento trabalhar a ansiedade, autoconhecimento. Eu pergunto, o que vocês gostam de fazer final de semana ou feriado que não esteja envolvido com alimentos? E às vezes as pessoas ficam pensando e não sabem responder. Vive pro final de semana. E o que Exatamente. conecta elas às coisas que trazem prazer é comida. Ah, eu gosto de ver um filme. Ah, mas tem que ter uma pipoca com leite condensado. Ou tem que ter, sabe? Não conseguem se conectar com coisas que não vão ser nocivas a longo prazo para aquela saúde. Isso é muito doido, né? É muito doido. Total. Então sempre vem aquele comportamento que requer pouco esforço e muito prazer a nível cerebral. E como é que vai comparar ver um filme comendo uma pipoca com leite condensado do que ler um livro um pouco mais técnico? É uma competição injusta. Tu tem que regular isso, né? Exatamente. A longo prazo. Exatamente. Porque nosso cérebro sempre vai querer recompensas imediatas. É muito mais recompensador tu ver um filme comendo uma pipoca ali do que tu ler um livro que tu vai demorar um mês para ler, para saber o final da história, por exemplo. Então é difícil mudar esse comportamento. Exatamente. Mas é possível. Totalmente possível, totalmente possível. A gente trabalha com isso, A galera às vezes olha, né, dessa gente assim hoje em dia, mas eu era um jovem que gostava de sair todo final de semana, que bebia, etc. Então, isso que é legal de deixar claro para as pessoas, né? Que é um processo e a gente vai evoluindo, a gente vai mudando com o tempo, a partir do momento que a gente começa a realizar determinada função, determinada tarefa e começa a enxergar os benefícios. Que nem o teu exemplo do álcool. Quando tu parou de beber. E eu acho que tu tem que ter muito claro, pra que tu consiga fazer uma mudança, não adianta só achar legal esse estilo de vida. Tu tem que ter muito claro onde tu quer chegar. Então, eu sempre gostei muito de sair, de beber, de estar com os meus amigos, mas eu sempre tinha muito claro onde eu queria estar profissionalmente. Qual era o estilo de vida que eu queria ter e o corpo que eu queria ter pra me manter saudável e bem. E eu nunca ia conseguir esse equilíbrio todo, profissional, pessoal, se eu continuasse com aquela rotina. E aí tu começa a te dar conta de que não basta só achar interessante e admirar os que fazem. Tu tem que começar a colocar em prática, porque tu sabe onde tu quer chegar. Agora, pessoas que não sabem onde querem chegar profissionalmente ou pessoalmente, ou não encontram esse ponto motivacional, acabam se contentando com muito pouco, com as recompensas imediatas. Total. E aí não conseguem ter maiores conquistas na sua vida, né? Exatamente. Gente, estamos terminando o nosso tempo, infelizmente. A gente tem muito mais assunto, mas... Daí Acho que fica umas 3 a gente horas, tem eu que acho combinar o próximo, então, Por né? favor. Mas eu tô bem satisfeita agora. Acho que foi, né? Agora entramos na vida pessoal do Gustavo. Conseguimos abrir pro pessoal vamos ver ver que não é só nutricionista. Vamos ver a Espero ter repercussão. contribuído um pouquinho. Com certeza. Gus, muito obrigada. Com certeza combinaremos outros, né? Além de outros projetos profissionais. Muito bom te ter aqui de novo. Acho que o pessoal conseguiu ver que o quanto é importante, né? Para ser um bom profissional, eu gosto muito de usar uma reflexão, né? Que para ter um CNPJ forte, a gente precisa de um CPF forte também, né? Então, para ter uma grande empresa
ser profissionalmente bem desenvolvido, a gente pessoalmente tem que buscar o nosso melhor. Não necessariamente a gente vai estar sempre em equilíbrio, em harmonia, mas pelo menos saber o que nos faz bem pra gente conseguir entregar isso também, né, pro nosso trabalho. Show de bola. Gente, estou muito feliz de estar aqui, de ter chegado hoje, né? Se eu não tivesse chegado a tempo hoje, eu já teria, meu Deus. Enfim, já teria ido comprar McDonald's, né? Comer McDonald's. Depois dessa conversa toda. No podcast que eu pipoca de condensado. Chateada que não cheguei a tempo. Não, mas deu tudo certo. Acho que vai gerar bons insights nas pessoas que vão nos escutar hoje. E assim, é aquilo que a gente conversou durante todo o programa. A gente sabe qual é o conhecimento, né? Qual é o que a gente tem que fazer. Mas a gente tem que observar qual é o nosso contexto. Como eu compartilhei aqui, eu já sei muitas coisas que poderiam me fazer chegar lá, só que eu tô respeitando o meu processo, eu tô respeitando o meu tempo. Eu acho que esse é o mais importante também. E trazer o Gustavo aqui hoje era mais para mostrar, assim, que é possível, que ele também, ele tem vários 1000 seguidores, mas ele também teve a história dele, também teve os desafios dele, e todo mundo tem os seus desafios, então, assim, não vamos achar que as vidas perfeitas e que é fácil também construir todo esse sucesso, né? É tijolinho por tijolinho e dia após dia a gente vai indo. Perfeito. Eu tô muito feliz por estar aqui. Acho que se pudesse, a gente ficaria mais umas 2, 3 horas aí. E só para fechar, assim, depois do agradecimento, que a gente falou muito de propósito, né? Onde as pessoas querem chegar. E é importante a gente deixar claro que propósito não necessariamente possa ser ou tem que ser algo gigantesco. Que cada pessoa tem um propósito extremamente pessoal, individual. Propósito para alguém pode ser cuidar dos filhos, para outra pessoa pode ser ajudar o próximo, né? Fazer caridade com alguém. Propósitos são algo totalmente individuais, porque as pessoas podem ver a gente falando de parte financeira, de crescimento profissional, mas às vezes é algo que faz parte da nossa realidade, do que a gente quer para nós. Não precisa ser o propósito de todo mundo igual de todo mundo. Cada pessoa tem o seu. É importante só terminar com essa mensagem clara para todo mundo. Perfeito. E se conectar com o seu, né? E muitas pessoas não nascem com esse propósito. Totalmente. Elas precisam, muitas vezes, construir esse propósito, né? E pode mudar, com certeza. Não, e é um propósito que tu pode fazer o propósito pro dia, pra semana, pro mês. Não é um propósito definitivo pro ano, né? Pra vida inteira. Com certeza. Porque a gente quer deixar claro que precisa ter um porquê, né? Porque se não tem um porquê pra tu fazer determinada coisa, qualquer coisa da tua vida, as coisas não vão fluir como gostaria. Tu não tem força pra fazer o como, Exatamente. né? Gente, mas é isso. A gente tá... Vai entrar de novo aqui. Vai no show. Obrigada, gente. Obrigado, galera. Tchau, boa noite. Boa noite.